Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a função quadrática, função do segundo grau. Primeira coisa que é muito importante, como é que a gente... O que é, né? O que vem a ser uma função do segundo grau? Uma função do segundo grau é toda e qualquer função que possa ser escrito como f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Desde que o a seja diferente de zero. Pessoal, por que o a tem que ser diferente de zero? O a tem que ser diferente de zero porque senão não vai ser do segundo grau. O expoente aqui não vai ser 2. Zero vezes qualquer coisa daria zero, né? Bom, sobre a função do segundo grau, o que a gente vai ter que estudar? As mesmas coisas que a gente via em relação à função do primeiro grau. Gráfico, raízes, como é que se comporta, como assim? Imagine, por exemplo, que eu tenho uma função f de x igual a x quadrado menos 4x mais 4. Tá? Uma função assim. E uma outra, f de x igual a menos x quadrado mais 5x menos 6. E que alguém me peça para esboçar o gráfico dessas duas funções. E que você não saiba como é que é o gráfico da função do segundo grau ainda. Tá? Bom, a primeira coisa, quando você pega uma função do segundo grau e você não sabe, você vai jogar valores para ela, para o x. Vai jogando valor para o x. Por exemplo, se o x for 0, 0 ao quadrado 0, menos 4 vezes 0, 0, mais 4, 4. Tá aqui. Agora, se o x for, por exemplo, 2, x2, né? 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. 8 com menos 8, 0. Tá aqui, ó. Tá aqui. Agora, se o x for, por exemplo, 4. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 4, 20. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. 20 com menos 16 vai dar 4 também. Nota que se eu for unir esses três pontos, não vai virar uma reta. Por isso que a gente diz que o gráfico de uma função do segundo grau é sempre uma parábola. É uma parábola, tá? Pessoal, mesmo nessa daqui de baixo, sim, e vamos ver por quê, ó. Me ajuda um pouquinho aqui nessa de baixo, ó. Vamos jogando valor lá pro x. Quando o x é 0? 0 ao quadrado, 0, menos na frente 0, 5 vezes 0, 0, dá menos 6. Tá aqui. Quando o x for, por exemplo, 2. Quando o x for, por exemplo, 2. 2 ao quadrado, 4. Com menos na frente dá menos 4. Com menos 6 dá menos 10. 5 vezes 2, 10, dá 0. Quando o x é 2, o y é 0. Quando o x for, por exemplo, 3. 3 ao quadrado, 9. Com menos na frente, menos 9. Com menos 6, menos 15. 5 vezes 3, 15. 15 com menos 15, deu 0. E se eu for unir esses pontos? O gráfico aqui também vai ser uma parábola. Também vai ser uma parábola. Então, uma coisa que é extremamente importante a gente saber é como é que é o gráfico, tá? De uma função do segundo grau. Gráfico de qualquer função do segundo grau é sempre uma parábola. E uma parábola, ela pode ter uma concavidade virada para cima ou virada para baixo. Na verdade, a gente até tem lá na analítica virado para um lado e para o outro, mas ele não é função, não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Ou ela tem concavidade voltada para cima, ou ela tem concavidade virada para baixo. Quem é o grande responsável por isso? É esse azinho aqui, ó. Toda vez que o A for positivo, aqui o nosso A era positivo, era mais 1. O A é quem multiplica o x ao quadrado, era mais 1, concavidade para cima. Toda vez que o A for negativo, aqui ó, era menos 1, concavidade para baixo. Uma outra coisa importante da gente saber na função do segundo grau é sobre esse C, que é o termo independente. Por que chama de termo independente? Porque é o termo que não tem o x, tá? Por isso termo independente. Tá, mas o que ele tem a ver? Olha só, o nosso termo independente aqui era 4. Aqui é 4. O nosso termo independente aqui era menos 6. Aqui é menos 6.
Em outras palavras, o que significa esse Czinho? É onde o gráfico corta o eixo Y. Aqui, ó, eixo Y. O eixo Y. Certo? Bom, outra coisa importante. Outra coisa importante é saber encontrar as raízes. Pessoal, vamos lembrar aqui lá da aula anterior, da aula de função do primeiro grau, né? O que é uma raiz mesmo? Raiz é o valor de x para o qual o y vale zero. Toda vez que eu quiser encontrar uma raiz, eu faço que o f de x é igual a zero. Eu igualo o y a zero. Tá, pessoal, mas e graficamente? O que é uma raiz? Raiz, graficamente, é onde o gráfico corta o eixo x. Ó, o C aqui era onde ele cortava o eixo y. Raiz é onde o gráfico corta o eixo x, tá? Ué, olha só, aqui corta no 2 e no 3. Quer dizer, então, que você vai ter duas raízes? Sim, duas raízes. Ah, pessoal, então aqui, ó, corta só no 2. Quer dizer que vai ter uma raiz? Não, não. Embora algumas questões de vestibular escrevam isso pra gente, você não vai encucar com isso, tá? Porque você tem que ser esperto, você quer acertar a questão. Mas aqui nesse caso a gente teria duas raízes reais e iguais. As duas iguais a 2 nesse exemplo, tá? Assim como pode acontecer de você nem ter raiz real. Mas o que eu quero que você entenda é, toda função do segundo grau tem duas raízes. Às vezes são dois números diferentes. Às vezes são dois números iguais. Ou às vezes são dois números complexos que a gente não consegue determinar aqui ainda em função, tá? O que eu quero que você entenda é, eu não tenho que pegar a função f de x igual a zero. Então pega aqui a função f de x, ó. ax² mais bx mais c igual a zero. Deixou de ser uma função do segundo grau e passou a ser uma equação do segundo grau. Tá, mas e aí? Como é que eu faço uma equação do segundo grau? Lembra que a gente fazia o delta, Bhaskara, a fórmula de Bhaskara? Então, para isso, lá a gente tem que calcular o delta. O delta, sabe o nome correto do delta? O nome correto do delta, a gente fala delta porque é a letra grega, mas o nome correto é discriminante. Discriminante. É b² menos 4ac. Tá, mas e daí? E daí que só o delta já fornece um monte de coisa pra gente. Quando o delta é maior que zero, significa que a gente vai ter duas raízes reais e distintas. Como assim, professor? Esse aqui, ó. Duas raízes reais e diferentes. Se eu tiver um delta igual a zero, significa que eu vou ter duas raízes reais e iguais. Iguais. Esse caso aqui. E se eu tiver um delta negativo, quer dizer que não há raiz real. Ah, não há raiz. Mentira, há raiz. Duas. São dois números complexos. Certo? Bom, com isso, a gente já vai conseguir agora estabelecer as possibilidades que a gente tem de gráficos dentro da função do segundo grau. Como? Com essa junção do A, com a análise do A e do delta conjuntamente. Olha só então, vamos juntar aqui. Eu tenho 6 tipos de gráficos diferentes quando eu penso na função do segundo grau. 6 tipos de gráficos. Por quê? Porque eu tenho combinações. O A tem duas possibilidades, pode ser positivo ou negativo, e o delta tem 3, positivo igual a zero ou negativo. Primeira coisa, delta maior do que zero significa que a gente tem duas raízes reais e distintas. Só que a raiz, graficamente, não é onde o gráfico corta o eixo x. Então, se as raízes são distintas, são duas raízes distintas, tem que cortar em 2 pontos distintos. 2 pontos distintos, com concavidade para cima, que o A é positivo, com concavidade para baixo, que o A é negativo. Agora, delta igual a zero quer dizer que são duas raízes reais iguais, ou seja, é o mesmo ponto. É o caso em que o gráfico não vai cortar aqui, ele vai apenas tocar. Tangencial o gráfico em um ponto. Tá? Tangencial o gráfico em um ponto. Com concavidade para cima, com concavidade para baixo, certo? E o delta menor do que zero
é quando não tem raiz real, ou seja, não pode cortar o eixo X. Ah, professor, já sei, ó, com cavidade para cima eu faço assim, não corto o eixo X. Cuidado, isso aqui tá errado. Quando eu faço o gráfico, ele está continuando para os dois lados. Mais cedo ou mais tarde ia cortar, não ia? Então, é o caso em que o gráfico fica flutuando. E ele fica flutuando aqui para cima ou aqui para baixo. Tá? Esses dois aqui seriam os casos, por exemplo, em que eu tenho a função sempre positiva ou sempre negativa. Tá? Bom, só que a gente fez uma análise das raízes. Concorda comigo que toda função do segundo grau eu posso escrever ax ao quadrado mais bx mais c, desde que o a seja diferente de zero. Existe uma outra maneira da gente escrever uma função do segundo grau, que é chamada de forma fatorada. É um caso diferente, é um jeito diferente de escrever, mas pode ser muito útil para a gente em algumas questões. Se acontecer o quê? Se eu tiver já as raízes, se ele me deu as raízes, por exemplo. Às vezes ele não me dá a função, mas ele me deu as raízes. Pode ser que facilite muito pra gente. Por quê? Essa forma fatorada é a x menos x', x menos x duas linhas. Em que o x' e o x duas linhas são as raízes da função. Então, o que eu quero que você perceba. Quando é que eu vou usar essa forma fatorada? Toda hora? Não. Só se ele me der as raízes. Que eu tenho que saber x' e x duas linhas. Outra coisa. Não vai fazer sentido nenhum eu tentar escrever a forma fatorada quando um delta for negativo. Por quê? Porque não vai ter raiz real, não vai ter o x' e o x duas linhas aqui pensando na função real. Certo? Bom, essa parte é a parte introdutória aí de função do segundo grau. Cai em prova, tá? Às vezes cai pra gente montar a função. Normalmente vem o gráfico pra gente montar a função, tá? Às vezes vem com o cara dar a função e pede alguma coisa dela. Às vezes ele me dá só alguns pontos e pede para eu achar quem é o A, quem é o B e quem é o C da função, tá? Só que o que mais cai em prova na parte de função do segundo grau disparado é o vértice. Mas assim, é muito mais. Por quê? Pensa comigo aqui. Vamos imaginar uma função do segundo grau com A positivo, com cavidade para cima. E uma também com cavidade para baixo. O que acontece? Esse gráfico, ó, pega com A positivo primeiro. Ele vem descendo. Você concorda que ele chega no ponto mais baixo aqui existente? Chega num ponto aqui muito baixo. E depois passa a subir. Agora, aqui, ó. Você pega um ponto, sobe, opa! Tem um ponto mais alto e começa a descer. Então, esse ponto, lá, quando você estudar cálculo, você vai aprender que esses pontos são chamados pontos de inflexão. Tá? Se você for estudar cálculo, né? Ele é chamado de ponto de inflexão. O que é isso? São os pontos de virada de um gráfico. E nesse caso da função do segundo grau, dependendo da concavidade, ó, cuidado, dependendo da concavidade, então depende do A, ele pode ser o ponto máximo ou o ponto mínimo de uma parábola. Como assim, professor? Nesse caso aqui, esse aqui não é o ponto mais baixo? Esse ponto é chamado de vértice. E nessa situação, ele seria o mínimo da parábola, o ponto mais baixo da parábola. Agora, quando eu tenho a concavidade para baixo, vai subindo, chegou lá no mais alto, chegou no máximo. Esse vértice é o ponto máximo daquela parábola. Então, quem determina se a função tem máximo ou tem mínimo, função do segundo grau, se tem máximo ou tem mínimo, acaba sendo A. Porque se a concavidade é para cima, tem mínimo. Se a concavidade é para baixo, tem máximo. Certo? Agora, olha só. Esse vértice, ele é um ponto. Todo ponto tem um X e tem um Y. Só que a gente chama de X do vértice e de Y do vértice. Bom, o que eu preciso que você entenda aqui? Pelo vértice, passa um eixo, que é muito importante, que é chamado eixo de simetria da parábola. Eixo de simetria de uma parábola. O que é isso, a simetria, o eixo de simetria da parábola? É
como se fosse um espelho, ele trabalha como se fosse um espelho. Tudo que tem de um lado tem que ter do outro. Tudo que tem de um lado tem que ter do outro, tá? E existem formas para a gente calcular esse x do vértice, esse y do vértice. X do vértice, a fórmula é menos b sobre 2a. E o y do vértice, a fórmula é menos delta sobre 4a. Professor, de onde que vem isso? Calma. Olha só, vamos imaginar aqui uma função em que ela tenha raízes 2 e 4. Raízes 2 e 4. E que eu vou lá e te pergunto, quem é o x do vértice? Esse ponto mais baixo. Lembra que eu falei para vocês que pelo vértice passa um eixo, que é o eixo de simetria? Tudo que tem de um lado tem do outro. Então você concorda que aqui nesse ponto, no vértice, a distância dessa parte vermelha, dessa reta vermelha, do eixo de simetria para o 2, tem que ser a mesma distância dessa reta vermelha para o 4. Por quê? Porque tudo que tem de um lado tem do outro. Se essa distância total era 2, metade para cada lado não fica 1 e 1? O x do vértice é 1. O x do vértice é 3. Ué, professor, por que 3? Aqui já não era 2? 2 mais 1, 3. Tá, mas o que isso tem a ver com a fórmula? Lembra que a gente já viu isso, você com certeza já viu a parte de soma e produto. Como é que era a fórmula da soma das raízes? Não era menos b sobre a? Olha só, olha as nossas raízes, 2 e 4. Nossas raízes são 2 e 4. Faz a média delas. Ou seja, fazer a média é somar e depois dividir por 2. Se eu pego menos b sobre a e divido por 2, aparece menos b sobre 2a. É por isso. Você não precisa saber, né, de onde vem, na verdade, essa fórmula. Você tem que gravar a fórmula, que é o que vão te cobrar em prova. Mas é por isso que existe um outro jeito de eu calcular o x do vértice, que às vezes é mais rápido. Para calcular o x do vértice, eu posso fazer a média aritmética das raízes. É a média aritmética das raízes. Realmente, você soma as raízes e divide por 2, dá menos b sobre 2a. Então, se ele me der as raízes, eu não preciso ficar me preocupando em, vou usar a fórmula. Não, faz a média das raízes, pronto, acabou, você achou o x do vértice. Agora, peraí. Y do vértice tem uma fórmula, menos delta sobre 4a. A gente sabe que tem a fórmula, menos delta sobre 4a. Só que nota uma coisa comigo. Todo ponto, ele tem um x e tem um y. Imagine, por exemplo, que eu tenha lá uma função do segundo grau, f de x igual a x² menos 2x mais 5. E eu queira achar qual é o f de 3. Eu não tenho que trocar o x por 3. Se eu quiser achar o f de 5, eu tenho que trocar o x por 5. Se eu quiser achar o f de 20, eu tenho que trocar o x por 20. Se eu quiser achar o y do vértice, eu tenho que colocar o que no lugar do x? Eu tenho que colocar o x. Se eu quero achar o y do vértice, eu tenho que colocar no x o x do vértice. Então, a outra maneira que tem de calcular o y do vértice é substituir o x do vértice na função. Você vai lá e troca o x do vértice na função e acaba encontrando aquele determinado valor. Tá? Qual o grande problema de vértice? Não é isso. Isso aqui a maioria de vocês acaba aprendendo, memorizando que x do vértice é menos b sobre 2a, y do vértice é menos delta sobre 4a, que é a média aritmética das raízes, né, o x do vértice, que o y do vértice pega o x do vértice e substitui na função. Quase todo mundo sabe isso e acaba, né, guardando isso pela quantidade de exercícios que você faz. Qual é a parte mais difícil que tem nessa parte? O cara vai te dar uma função, por exemplo, aqui, vai te falar que essa função representa o lucro. Aí ele vai lá e te pergunta qual é o lucro mínimo, qual é o lucro máximo. Por exemplo, se aqui for essa parábola, vai ter lucro mínimo. Se for essa, vai ter lucro máximo. Só que ele pode te perguntar duas coisas. Ele pode te perguntar, imagina que eu sou um fabricante, tenho uma empresa e eu sou fabricante de geladeiras.
Ele pode chegar para mim e falar assim, ó, qual é o seu lucro máximo? Qual é o seu lucro máximo? Ou ele pode chegar para mim e perguntar, qual o número de geladeiras que você deve vender para que o lucro seja máximo? As duas coisas estão falando de lucro máximo. Se as duas coisas estão falando de lucro máximo, as duas coisas estão falando de vértice. Só que o vértice é um ponto, ele tem o x e tem o y. Aí é que a gente vai ter que entender. Se eu tiver, por exemplo, uma função L de x igual a menos x quadrado mais 5x, e ele me perguntar, o L é o lucro, x é o número de unidades, e ele me perguntar assim, qual é o lucro máximo? Qual é o lucro máximo? Ele está me perguntando qual é o y máximo, então é qual é o y do vértice. Se ele me perguntar assim, qual é o valor de x para que o lucro seja máximo? Qual é o valor de x para que o lucro seja máximo? Aí ele está me pedindo o x do vértice. Então, tem um macetezinho para isso, tá? Tem um macete, porque ficar fazendo essa análise confunde. Tem um macetezinho que é bom para isso. Toda vez que o cara for direto perguntar qual é o lucro máximo, qual é o lucro mínimo, qual a área máxima, qual a área mínima, qual o prejuízo máximo, qual o prejuízo mínimo, você vai calcular o y do vértice. Quando ele for direto, é o y do vértice. Quando ele enrolar na pergunta, quando ele for indireto, é o x do vértice. Quer ver? Qual é o número de geladeiras que deve ser vendidas ou fabricadas para que o lucro seja máximo? Qual é o valor do comprimento de um terreno para que a área seja máxima? Qual é o número de quilômetros que devem ser rodados para que o custo seja mínimo de um carro? Tá vendo que ele enrola? Quando ele enrola, quer dizer que é o x do vértice. Quando ele for direto, qual o lucro máximo, qual o lucro mínimo, qual o custo máximo, qual o custo mínimo, aí é o y do vértice. Beleza?